A última profecia maia. O tempo quebrado. Parte 1. Dizem que o tempo é linear, que o ontem se afasta, o amanhã se aproxima e o agora se esvai entre os dedos como grãos de areia. Mas, para os maias, o tempo era um círculo. Um ciclo que se dobra sobre si mesmo, onde o passado e o futuro se encontram num mesmo ponto invisível. E é nesse ponto que começa a história que poucos ousam entender. Antes de continuar, inscreva-se neste canal. Aqui, o passado não é esquecido. Ele respira, sussurra e às vezes grita por respostas. Se você sente que há algo além do que te contaram, esta jornada é sua. Os maias observavam o céu com uma precisão que ainda hoje desafia os cientistas. Suas pirâmides, alinhadas com constelações específicas, formavam um calendário vivo, onde cada solstício e cada eclipse era previsto com exatidão matemática. Mas esse conhecimento não veio apenas da observação. Veio de uma percepção do tempo que transcendia a lógica moderna. Para eles, o tempo não passava, ele pulsava. O calendário maia, conhecido como Tzolk'in, é composto de 260 dias. Um número que reflete não apenas o ciclo agrícola, mas também o período de gestação humana. Para os maias, a própria vida era uma dança com o cosmos. Cada nascimento, cada colheita, cada morte, tudo acontecia sob a regência de um ciclo sagrado. Mas havia outro calendário. Um maior, mais enigmático. O calendário de longa contagem. Era ele que marcava as eras do mundo. E segundo esse calendário, uma dessas eras chegou ao fim em 21 de dezembro de 2012. O mundo inteiro acreditou que aquele seria o fim de tudo. O apocalipse maia, diziam. O dia em que o céu cairia e o sol se apagaria. Mas os maias nunca falaram em fim. Eles falavam em transição, em um tempo quebrado. Um momento em que as engrenagens do universo parariam por um instante, apenas para girar em uma nova direção. Na penumbra das selvas da Guatemala, ainda se ouvem histórias contadas pelos descendentes diretos dos maias. Eles dizem que quando o tempo se quebra, o mundo dos vivos e o dos deuses se tocam. Que por um breve instante, o véu entre o que é e o que foi se dissolve, e o homem é capaz de lembrar quem realmente é. Em Palenque, o túmulo do rei Pakal ainda guarda mistérios que desafiam a razão. Seu sarcófago, esculpido com símbolos e figuras cósmicas, mostra Pakal aparentemente pilotando uma máquina, cercado por estrelas e chamas. Seria uma metáfora? Ou o testemunho de um povo que compreendia os portais entre mundos? Os estudiosos tentam traduzir o calendário maia como se fosse apenas uma ferramenta de contagem. Mas para os maias, o tempo era uma entidade viva. Cada ciclo, cada Katun e Baktun era um ser com vontade própria. E quando um ciclo chegava ao fim, o universo respirava, mudava. O 13º Baktun terminou em 2012, e para eles isso significava o encerramento de um grande ciclo de 5.125 anos. Não o fim da Terra, mas o fim de um modo de ser. Um tempo em que a humanidade se afastou de suas raízes cósmicas e passou a acreditar que estava separada do todo. O tempo quebrado seria o momento da lembrança, quando o homem voltaria a olhar para o céu e perceber que sempre foi parte dele. Há relatos de que, antes do fim de cada ciclo, sinais surgiam. Mudanças no clima, nos céus, nos sonhos. Os maias chamavam isso de o retorno dos deuses. Mas talvez esses deuses fossem apenas aspectos da própria consciência humana, despertando para algo maior. Enquanto os conquistadores espanhóis destruíam as cidades e queimavam os códices maias, acreditando estar apagando sua história, o que realmente se perdeu foi a chave da percepção temporal. Eles não entendiam que os maias não temiam o fim, eles o esperavam, porque o fim era apenas um novo início. Mas o que exatamente muda quando o tempo se quebra? Em 2012, o mundo não acabou, mas algo começou a mudar silenciosamente. O avanço tecnológico se acelerou, a percepção coletiva se fragmentou e uma nova forma de consciência começou a emergir. O que se via como caos poderia ser, na verdade, o realinhamento do ciclo, o colapso das velhas estruturas para dar lugar a uma nova forma de pensar. Os maias falavam de Hunab-Ku, o coração da galáxia. Eles acreditavam que todos os ciclos de tempo eram sincronizados com o pulso dessa energia central. Em 2012, o alinhamento do Sol com o centro galáctico foi real. Astronomicamente, aconteceu. Espiritualmente, foi interpretado como o momento em que o universo e o homem se reconectariam. A ideia de tempo quebrado não é destruição, é recalibração. Imagine o tempo como um espelho que, ao se quebrar, reflete fragmentos diferentes da mesma realidade. Em cada estilhaço, uma versão possível do mundo. Em cada reflexo, uma possibilidade de consciência.
O que os maias chamavam de nova era talvez seja isso, a multiplicação das realidades. Você já sentiu que o tempo está passando mais rápido? Que os dias parecem mais curtos? Que os anos voam? Isso não é apenas percepção. Estudos mostram que a ressonância Schumann, o pulso eletromagnético da Terra, vem se alterando. Os maias sabiam que o tempo estava ligado à vibração do planeta. Se a vibração muda, o tempo muda. Talvez estejamos vivendo dentro do tempo quebrado agora. Em cidades como Tikal e Copan, inscrições falam de deuses que desceram à Terra durante o final dos ciclos. Seres luminosos que trouxeram sabedoria e caos, como se fossem mensageiros de um novo amanhecer. Alguns arqueólogos afirmam que eram metáforas astronômicas. Outros, mais ousados, acreditam que os maias registraram visitas de entidades de outras dimensões. Mas o mais perturbador é que esses registros não terminam em 2012. Há inscrições inacabadas, indicando que algo maior ainda viria. O próximo ciclo, o que estamos vivendo, seria o tempo da revelação. Pense nisso. Se cada ciclo representa a evolução de uma consciência coletiva, então o tempo quebrado é o intervalo entre um nível e outro, o limiar onde tudo é possível, onde o antigo se desfaz e o novo ainda não nasceu. É o momento entre o último suspiro da noite e o primeiro sopro da aurora. E é por isso que você sente que o mundo está mudando, mesmo que não consiga explicar como. Os maias deixaram uma mensagem clara. Quando o tempo se quebrar, lembre-se de quem você é. Talvez a profecia nunca tenha sido sobre destruição, mas sobre despertar, sobre quebrar o tempo interno, aquele que você carrega dentro, feito de medos, culpas e esquecimento. Se essa jornada ressoa com você, inscreva-se, porque cada vídeo deste canal é uma peça desse quebra-cabeça antigo. Juntos, estamos reconstruindo o tempo perdido. O mistério não está nos templos ou nas estrelas, está na memória ancestral que pulsa em cada um de nós. O tempo quebrado é o espelho, e o reflexo que ele mostra depende do olhar de quem observa. Mas e se os maias não apenas previram, mas deixaram instruções? Mapas, códigos, pistas escondidas para o novo ciclo? No próximo capítulo, viajaremos pelos sítios sagrados da península de Yucatán, explorando as mensagens ocultas nas pedras, nas inscrições e nas estrelas. O que eles deixaram não era uma profecia, era um aviso. O tempo não acabou. Ele apenas mudou de forma. E talvez esteja chamando você para lembrar quem sempre foi. Inscreva-se e venha comigo decifrar o tempo que os maias chamaram de o fim do esquecimento. A última profecia maia. O tempo quebrado. Parte 2. O vento sopra sobre as ruínas de Chichén Itzá, como se carregasse vozes antigas. O som se mistura ao farfalhar das folhas e por um instante parece que o tempo respira. As sombras das pedras contam histórias que não estão escritas em nenhum livro. Histórias que sobrevivem apenas no eco do vento e nos olhos de quem ainda sabe ouvir o silêncio. Os maias acreditavam que cada som, cada movimento da natureza era parte de um grande idioma cósmico. O trovão era a palavra dos deuses. O relâmpago, o traço de sua escrita. E quando o tempo se quebrasse, diziam, essa linguagem seria ouvida novamente, não com os ouvidos, mas com o espírito. Por séculos, arqueólogos procuraram respostas tangíveis para o mistério maia. Escavaram templos, decifraram glifos, estudaram calendários. Mas talvez o erro tenha sido tentar traduzir o invisível. Porque o que os maias sabiam não se aprendia com olhos, se sentia com a alma. Em suas cidades, tudo era construído para dialogar com o cosmos. As escadarias das pirâmides de Kukulcán se transformam em serpentes de luz durante os equinócios. Um espetáculo calculado com precisão absurda. Mas para os maias não era cálculo, era comunhão. O céu e a terra se beijando no ponto exato em que a criação se renova. Essa dança entre luz e sombra era uma representação física do tempo quebrado. O instante em que dois mundos se encontram, o visível e o invisível, o real e o mítico. E se a profecia maia nunca se referiu ao fim do mundo, mas ao fim da separação entre esses dois planos? Imagine o tempo como uma espiral, girando em camadas. Cada volta representa uma era. Cada volta traz aprendizados, quedas e renascimentos. Os maias sabiam que o ciclo que terminou em 2012 não encerrava a existência, mas marcava o momento em que a espiral se expandiria para fora do conhecido. Eles chamavam esse ponto de Bolon Yok Te Ku, o retorno dos 9 senhores do tempo.
entidades associadas ao equilíbrio cósmico que descem ao mundo dos homens quando um ciclo se encerra, para restaurar a ordem, para reiniciar o fluxo. Mas o que significa restaurar o tempo? Talvez seja redescobrir o que fomos antes de nos tornarmos fragmentos. O tempo quebrado é o espelho que mostra as rachaduras da civilização. Um lembrete de que, ao nos desconectarmos da natureza, quebramos também a harmonia dos ciclos. E agora o planeta clama. O clima muda, os polos se deslocam, as florestas ardem. Sinais? Coincidências? Ou as dores do novo tempo nascendo? O código maia não é uma superstição. É uma linguagem energética. Cada número, cada glifo, cada posição celeste tem um significado vibracional. Eles sabiam que o universo fala em padrões, e o tempo é o ritmo dessa música. Quando o ritmo se altera, a melodia muda. É por isso que as civilizações que compreenderam o tempo como algo sagrado floresceram, e aquelas que o trataram como mercadoria colapsaram. Os maias não desapareceram, eles mudaram de forma. Parte de seu conhecimento foi preservada em comunidades isoladas que ainda celebram o Haab, o calendário solar, com rituais que conectam o homem ao coração da Terra. Um desses rituais fala do Dia do Silêncio do Tempo, um momento entre ciclos em que nada é feito, nada é dito e apenas se observa. Porque é nesse intervalo que o novo tempo se decide. Você já sentiu como se o mundo estivesse suspenso, preso entre um antes e um depois? Como se algo invisível estivesse prestes a acontecer, mas ninguém soubesse o quê? Esse é o tempo quebrado, o intervalo entre o último ciclo e o próximo. Em 2012, o homem esperava catástrofes, o sol apagando, a terra se partindo. Mas o verdadeiro cataclismo foi silencioso. Aconteceu dentro. A quebra do tempo interior, do relógio espiritual que guiava nossa percepção. E quando o relógio para, a consciência desperta. Os maias acreditavam que, durante o tempo quebrado, os sonhos se tornam portais, que as pessoas mais sensíveis receberiam visões, presságios, memórias de outras eras, porque a barreira entre o passado e o futuro se dissolve. Há relatos recentes de pessoas que afirmam sonhar com cidades douradas, pirâmides submersas e céus que brilham com 2 luas. Para muitos, mera coincidência. Para outros, lembranças de ciclos anteriores. A física moderna, curiosamente, começa a se aproximar dessa visão. Teorias quânticas falam de tempos múltiplos coexistindo, de universos paralelos vibrando em frequências diferentes. E se os maias, sem telescópios ou aceleradores de partículas, já compreendiam isso há milênios? As profecias maias não falam em destruição, mas em retorno. O retorno do conhecimento esquecido, o retorno da consciência cósmica. Na Pedra de Tortuguero, uma das poucas inscrições que mencionam o fim do ciclo, há um trecho que diz: "Ele descerá das estrelas e trará a luz do novo amanhecer." Quem é ele? Um deus? Um símbolo? Ou a própria humanidade despertando? Os maias acreditavam que os deuses não eram figuras distantes, mas reflexos de forças interiores. Cada um de nós carrega uma centelha de Itzamna, o Criador. Cada um é parte do próprio ciclo. E talvez o maior segredo que esconderam, ou que simplesmente não soubemos compreender, seja este: o tempo não está lá fora, está dentro de nós. O tempo quebrado é a chance de reescrevermos o ritmo. É por isso que você está aqui, ouvindo esta história, porque algo em você sabe que não é apenas curiosidade, é memória, uma lembrança antiga, adormecida sob camadas de esquecimento. Inscreva-se no canal. Este espaço é um ponto de reencontro entre mentes que sentem o chamado do tempo. A cada episódio, mais peças do enigma se revelam. E quando todas se encaixarem, talvez compreendamos o verdadeiro propósito dessa era. Os maias deixaram mensagens cifradas em sua arquitetura. O número de degraus, as janelas, as sombras projetadas, tudo carrega um código. Um deles fala do dia em que o tempo seria libertado. A libertação do tempo. O que isso significa? Significa o fim da escravidão ao relógio, à pressa, à linearidade. Significa voltar a sentir o tempo como pulsação. Respirar no ritmo da Terra. Sincronizar-se novamente com o universo. E talvez, quando isso acontecer, perceberemos que o fim do mundo não era destruição, era libertação. O tempo quebrado é o portal entre eras, e toda passagem exige uma escolha: permanecer na ilusão do antigo ou atravessar para o novo. Os maias chamavam essa travessia de o caminho do jaguar, o animal que caminha entre mundos, que enxerga no escuro, que entende o silêncio. O jaguar era o símbolo dos sacerdotes do tempo, aqueles que sabiam caminhar na escuridão sem perder o rumo. Talvez essa seja a lição final da profecia.
Não temer a noite, porque é dela que nasce a aurora. A humanidade está no limiar. O tempo está quebrado. E agora cabe a nós decidir o que nasce desse silêncio. Em algum lugar, sob o céu estrelado da Mesoamérica, uma antiga inscrição ainda espera ser lida. Um texto perdido que, dizem, fala do último ciclo, aquele que marca o retorno da memória. E quando o último símbolo for decifrado, quando a Terra e o Sol se alinharem novamente, talvez compreendamos que o tempo nunca quebrou. Fomos nós que esquecemos como dançar com ele. O tempo é o espelho. E o espelho agora está se refazendo. Inscreva-se, porque esta história ainda não acabou. O próximo episódio nos levará às origens do calendário de longa contagem e às teorias que conectam os maias às civilizações perdidas anteriores à própria história humana. A jornada pelo tempo quebrado continua e você faz parte dela.